Boa noite. Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje é dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Fica aqui o registro da nossa homenagem em nome dos conselhos que se reuniram para a organização desse curso de formação, para as nossas colegas, companheiras, conselheiras, professoras e profissionais de tantas áreas, mulheres. Muito bem. Hoje, dia 8, segundo dia do encontro do nosso curso de formação na área de orçamento público municipal na área de educação. Nossa facilitadora, professora, a doutora Natália do Couto, já está aqui conosco. Eu vou passar imediatamente a palavra para ela, sem delongas, porque eu acabei me demorando um pouquinho mais do que de costume, por conta aqui da gravação. Natália, boa noite, seja bem-vinda de volta, a palavra está contigo. Boa noite, Ricardo, obrigada. Parabéns pelo artigo, excelente. Você realmente escreve muitíssimo bem. Fala muito bem, escreve muito bem. Enfim, e parabéns a todas as mulheres pelo dia de hoje, né? Eu, enquanto mulher, eu fiquei pensando, falei, gente, como fazer uma homenagem, né, na data de hoje a todas? Não sei. Eu acho que a gente que é mulher sabe o que é ser mulher hoje no Brasil, o quanto é complicado, o quanto é difícil, o quanto a gente vence todo dia, luta todo dia e vence. Então, parabéns a cada uma de vocês na sua luta pessoal, na sua vida e na sua conquista diária de ser mulher. Eu acho que era isso que eu queria deixar de parabéns para todas nós, né? Boa noite a todos. Então, vou tentar aqui, na minha tentativa de apresentar os slides, né? Vamos ver. Aparecendo aí para vocês, se alguém puder me sinalizar, por favor. Ainda não, Natália. Não. Para mim também ainda não. Eu estou fazendo igualzinho da outra vez, para ver se funciona. Mas o meu computador hoje, não sei por que motivo, está bem mais lento mesmo. Cíntia, seu áudio está ligado. Obrigado. Agora foi? Agora sim. Houve o compartilhamento, mas da sua tela. Agora veio. Agora veio. Pronto. Então, na semana passada, nós conversamos, né, sobre o módulo 1, o Planejamento Governamental e Orçamento Público, as peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, o ciclo orçamentário e os princípios orçamentários. Né, foram os tópicos que nós abordamos. Para hoje, nós ficamos com os créditos adicionais, as fontes de recurso, a classificação funcional programática, receita pública e fases da receita pública. Eu sublinhei a classificação funcional programática, porque, elaborando os slides em si, eu vou propor para vocês uma alteração e vou colocar a classificação junto com a questão da despesa pública, tá? Então, a gente vai fazer uma pequena alteraçãozinha só no que vai ser conversado hoje e amanhã. Não está sendo suprimido nenhuma proposta, né? Mas está sendo só realocado aqui, tá bom? Então, a gente vai realocar lá vai juntar o módulo 2 com o módulo 3, eu vou reorganizar, tá bom? Vamos começar, então, pelos créditos adicionais. Eu lembro que na semana passada foi perguntado por que o orçamento, às vezes, ele é de uma forma, aprovado de uma forma, e altera-se tanto, né? Como se altera? Então, as alterações, depois da aprovação da lei orçamentária, elas são exatamente através dos créditos adicionais. Então,
os créditos adicionais, eles são créditos, o que são, né? São créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Né? Isso aí está lá na própria Lei 4.320 de 64. Então, os créditos seriam o quê? Essas despesas que não foram computadas ou que elas foram dotadas no orçamento, elas estão lá previstas, mas o saldo delas, o valor financeiro atribuído, não é suficiente para a despesa em si que se pretende realizar durante o exercício, durante o ano, a execução do orçamento. Os créditos adicionais, eles são de 3 tipos: os créditos suplementares, os créditos especiais e os créditos extraordinários. O que é importante a gente saber aqui? Os suplementares, eles são exatamente os destinados a reforçar a dotação orçamentária. Então, eles são exatamente quando tem a questão da insuficiência de dotação. Ele está previsto na lei orçamentária, mas ele se mostra insuficiente. Como proceder? Através de um crédito, uma abertura de crédito adicional suplementar. Eu vou reforçar esse valor. O especial eu não tenho a previsão, a dotação não está prevista. Então, eles são destinados a cobrir despesas sem dotação específica. E os extraordinários são destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, guerra, comoção interna ou calamidade pública. Aqui no município de Friburgo, nós experienciamos a abertura de crédito extraordinário na tragédia que nós vivenciamos em 2011, né? Então, nós recebemos recursos não previstos no orçamento, a gente estava em estado de calamidade pública e foram abertos, então, créditos extraordinários. Esses créditos, normalmente, né, numa situação comum, eles não vêm acontecer na execução do orçamento, só nesses casos mesmo muito, muito fora da curva, muito extraordinários. Então, isso está onde? No artigo 41, que diz que os créditos adicionais classificam-se em suplementares, especiais e extraordinários. E aí vem explicando exatamente o que está no esquema acima, né? Isso está no artigo 41 da 4.320. O 42, aí essa legislação, ela é uma legislação, né, específica de direito financeiro e ela vem explicando, complementando. No artigo 42, os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. O que é interessante? Quando ele fala que os créditos suplementares eles vão ser autorizados por lei, é na própria lei do orçamento municipal que se autoriza um percentual para a abertura desses créditos suplementares. E os especiais, eles são abertos, como não havia previsão antes no orçamento, eles são abertos por lei específica. É editado um projeto de lei, vai para a Câmara Municipal, e aí tem que ter lá toda a questão de onde vem o recurso, qual a destinação, para poder ser aprovada essa lei, né, do crédito especial, e aí sim é aberto no orçamento pelo decreto do Poder Executivo. O artigo 43 diz que a abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de disposição justificada. Então, tem que ter o recurso, não adianta eu apenas abrir a despesa sem dizer qual recurso que vai ser utilizado, vai ser aplicado ali. E aí, quais seriam esses recursos, né, disponíveis? O parágrafo 1º vem especificar: consideram-se recursos para fins deste artigo, desde que não comprometidos. Então, não pode estar comprometido em outra situação, em outra despesa. O superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, pois no parágrafo 2º ele vem explicar o que seria o superávit financeiro, que tem uma confusão muito grande de superávit com excesso de arrecadação na prática. Quando a gente escuta as pessoas falando, a gente vê que as pessoas não têm clareza, de modo geral, da diferença do superávit para o excesso de arrecadação. Basicamente, superávit, você está falando de um recurso que sobrou, vamos usar esse termo, sobrou no ano passado. Então, ano passado, eu recebia 1.000, gastei 800, tem 200 livre. O que eu faço com esses 200 que eu não gastei no ano passado? Você pode abrir no orçamento do ano seguinte por superávit financeiro.
E esses 200, eles não podem estar comprometidos, não pode ter uma consignação ali, não pode ter uma dedução a ser feita, ele, de fato, não está comprometido com nada. A gente fala que pode reprogramar esse valor para o ano seguinte. Então, a lei diz no parágrafo 2º, entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculados. O excesso de arrecadação, que é a segunda ali. Segunda opção, aqui é inciso 2, tá? Perdão, errinho de digitação. Inciso 1º, inciso 1, inciso 2 aqui. Os provenientes, então, também são recursos, os provenientes de excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação já é o recurso que a gente recebe durante o ano, além do que a gente tinha previsto. Então, se a gente fez uma previsão de 2 milhões e estamos recebendo 2,5 milhões, a gente não pode gastar esse recurso porque não tinha previsão no orçamento? Não, podemos utilizar, podemos aplicar. A gente vai abrir através de crédito adicional, suplementar, por excesso de arrecadação. Vocês vão ver que a gente fala que tanto o superávit financeiro como o excesso de arrecadação, eles são decretos que a gente faz com uma perna só. Como assim? A gente faz só com a suplementação. Que perninha é essa? É porque o suplementar, ele tem a perninha da suplementação e a perninha da anulação. O superávit financeiro e o excesso de arrecadação, você embasa dizendo que você vai abrir, né, o crédito com essa fonte com essa existência de recurso, com essa disponibilidade de recurso, mas você só coloca a suplementação, né? No decreto só vem a suplementação. Então, no parágrafo 3º, entende-se por excesso de arrecadação, para fins desse dispositivo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Por que é importante esse considerando ainda a tendência do exercício? Às vezes eu percebo que em um mês eu já tive um excesso de arrecadação para aquele mês. Mas a tendência do exercício ali na frente me mostra que eu posso ter uma redução. Então, se eu posso vir a ter uma redução, eu não posso abrir excesso de arrecadação ainda. E o excesso de arrecadação, ele é por fonte de recurso. A gente vai falar depois o que é fonte de recurso mais detalhadamente. Falamos um pouquinho semana passada, e à frente a gente vai explicar melhor. Mas seria exatamente da onde que vem esse recurso? Então, por exemplo, eu tenho um Fundeb. No Fundeb eu tenho... o Fundeb é um exemplo ruim, porque são vários Fundebs hoje em dia. Vamos botar salário educação, que é só salário educação. Eu tenho um salário educação. No salário educação, se eu estiver tendo um excesso de arrecadação, eu estiver arrecadando mais durante o exercício do que está previsto na lei orçamentária, eu posso abrir, mas quando eu fechar 31 de dezembro, quando o Poder Executivo fechar essa conta em 31 de dezembro, de fato, tem que ter se realizado um excesso, tem que estar acima do previsto, tá? Porque senão realmente vem um órgão externo e aí te questiona. Como que você abriu por excesso de arrecadação se não computamos o excesso, não apuramos o excesso de arrecadação efetivamente? Então, a gente normalmente abre com cuidado. A gente não pode abrir esse excesso de arrecadação. A gente começa a pensar em excesso de arrecadação lá para julho para frente. Julho, agosto, setembro, a gente começa a pensar em excesso de arrecadação para abrir, porque a gente já tem uma realização da receita mais consistente, né? Já tem mais bases mensais de como é que está se realizando, como é que está se comportando essa receita para abrir com mais segurança, para depois não ter nenhum tipo de questionamento. E o parágrafo 4º diz que, para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Então, às vezes, eu tive um excesso de arrecadação em determinada fonte, mas ela é proveniente de uma receita que eu não tinha nenhuma previsão. Aconteceu isso também na pandemia, né? A gente não tinha previsão de arrecadar, e aí veio. Então, eu não posso considerar excesso de arrecadação e também considerar crédito extraordinário. Ela está suportando o crédito extraordinário, na verdade, aquele recebimento
não previsto de recurso. Temos outras opções para abertura de créditos adicionais. Os resultantes da anulação parcial ou total de dotação ou de créditos adicionais autorizados em lei, que é exatamente a questão de você anular, onde você não vai utilizar e priorizar algo que você deseja realizar naquele exercício. Então, é o decreto que eu brinquei que tem duas perninhas, né? A perninha da anulação e da suplementação. E o produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. As operações de crédito, elas estão lá nas receitas de capital, né? Elas são para investimento. A gente, quando falar da receita, vai falar de operação de crédito um pouquinho, mas quando você faz também uma operação de crédito, ela também permite que seja uma base de recurso para abertura de crédito adicional. Aqui, então, vem esquematizando exatamente essas possibilidades, né? Para abrir créditos adicionais, o Poder Executivo precisa indicar as fontes de recursos que financiarão esses gastos. Segundo o artigo 43 da 4.320, as fontes são. Então, temos aí o superávit financeiro, que é do exercício anterior, são saldos financeiros de créditos adicionais ou de operações de crédito remanescentes. Então, são os recursos livres do ano anterior. Esse superávit financeiro ele é apurado por fonte de recurso. Quem faz isso aqui no município de Nova Friburgo é a Subsecretaria de Registros Contábeis, são contadores, e eles apuram isso no balanço, é apurado em balanço. O excesso de arrecadação é a diferença entre a arrecadação prevista e a realizada durante o exercício. As operações de crédito são empréstimos, financiamentos e emissões de títulos, que precisam de lei específica também para serem autorizados pelo Poder Legislativo. E tem a anulação total ou parcial de dotações, que é o que a gente fala que é o mais comum, é o remanejamento de valores constantes na LOA ou de créditos adicionais aprovados. Então, a gente remaneja, né? O termo que a gente usa é remanejamento, que a gente usa para poder mudar a alocação do quantitativo do crédito, né? Ainda não é em si o dinheiro, mas a gente autoriza ali esse crédito. E aqui nós temos um esqueminha. Como é que funciona? Vou pegar a parte dos estados e municípios. Os créditos suplementares, eles já são autorizados na lei orçamentária anual. Eu vou mostrar mais à frente aqui como vem, pelo menos na nossa, como é feito. E eles são abertos por decreto. Também vou mostrar um exemplo de decreto nosso. Os suplementares especiais, né? Eles são lei ordinária também e abertos por decreto. Lei ordinária, lei específica para o especial. E os extraordinários, eles são autorizados, aí muda, eles são autorizados por decreto. Você pega, faz o decreto, abre o crédito extraordinário e depois você encaminha o decreto, você comunica ao Poder Legislativo a abertura daquele crédito. Ele tem uma celeridade no processamento, né, desse crédito extraordinário, até para atender o estado incomum que se vivencia. O conteúdo do ato normativo, né, exposição de motivos, a indicação do tipo de crédito a ser aberto, quais são os recursos financeiros que vão financiar esse crédito, o valor total do crédito e de cada recurso orçamentário. O artigo 44 da 4.320 diz que os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. É o que eu acabei de explicar ali em cima. Abre por decreto e comunica ao Legislativo. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem expressos, salvo a expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. É interessante observar que eles ficam presos naquele ano, os suplementares. Os especiais e os extraordinários, eles têm a previsão no artigo 167 da Constituição, no parágrafo 2º, dizendo que se eles forem abertos nos últimos 4 meses do exercício, você pode reabrir no ano seguinte o saldo dele. Então, lá, os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que
reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Então, essa é uma previsão para esses dois tipos de crédito, extraordinário e especial. O suplementar, não. Ele abre naquele ano e ele finda ali. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como os decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62, que é o artigo que vai dizer quais são esses estados, né, de guerra, comoção interna e calamidade. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível. A classificação até onde for possível. A gente vai entender o porquê desse até onde for possível, porque a classificação da despesa ela é um pouco extensa, e cada orçamento é feito de uma forma, né? E a gente trabalha aqui, em Nova Friburgo, a gente faz a classificação até o elemento de despesa. A Constituição traz o seguinte, no artigo 167, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, a realização de despesa ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, e a concessão ou a utilização de créditos ilimitados. Então, o que a gente está conversando aqui, ela deriva da própria Constituição Federal. São vedações constitucionais de que a gente não pode abrir crédito de qualquer forma, mexer, alterar a lei orçamentária de qualquer forma. Então, tudo isso está vinculado à legislação em si. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse... Não veio, Tassinho fugiu. Bora. Oi, tem alguém conversando comigo? Acho que já desligou. Natália, desculpa te interromper, deixa eu só te fazer uma pergunta, uma dúvida. Você falou de superávit lá atrás. Sim. E falou de arrecadação adicional, né? Excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação. Mas como é que caracteriza o superávit, que você chamou de sobra, né? Se lá no início, na lei orçamentária, é preciso, ou melhor, a pergunta é preciso dar 0 a 0 lá no início? Essa que é a questão, né, de receita e despesa. Porque a receita é estimada, né? Isso, exatamente. A receita é estimada, e como eu expliquei, quando você abre o excesso de arrecadação, você está dando eco para mim. Quando você abre o excesso de arrecadação, você só pode abrir quando você tem uma previsão assim, muito mais consistente de que vai acontecer, mas você arrecada até 31 de dezembro. Então, por mais que você queira utilizar o recurso como um todo, você não pode colocar lá em cima, porque depois você vai ter que responder por que você fez uma previsão, você autorizou uma despesa que você não tinha financiamento, não tinha o financeiro para cobrir. Então, você faz o orçamento batendo. É só o do ano, você não pode prever, eu acho que eu vou ter um superávit de tantos milhões, já vou incluir na lei orçamentária. Não. O orçamento é o estimado para aquele ano de receita. No ano passado, que eu usei o termo sobra, o que sobrou eu abro por superávit financeiro. E o excesso de arrecadação, ele é muito difícil você acertar nos mínimos detalhes. Pra você ter uma ideia, aconteceu a situação aqui que o Tribunal de Contas questionou na prestação de contas do município, se eu não me engano, do ano passado ou retrasado, porque nós erramos em R$14 mil a previsão do excesso de arrecadação numa fonte de recurso. Uma fonte de recurso que você arrecada mais de 100 milhões. Então, quer dizer, e você também arrecada até 31 de dezembro, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Obrigado. Vou voltar.
Eu estava falando do parágrafo 1º, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Então, quando a gente fala em planejamento público, em peças orçamentárias, a gente, de fato, está falando em política pública, em realização, em meio para conseguir colocar em prática as políticas públicas. Se você pretende fazer um investimento que ultrapasse um exercício financeiro, tem que estar previsto no PPA. Ou tem que fazer uma lei para poder incluir essa previsão no PPA. Isso é muito importante porque, às vezes, a gente vê ideias que surgirem durante a execução. E todo mundo quer a resposta muito rápido, né, para uma solução, para um problema. Mas aquilo não foi pensado ainda. Então, a gente não tem previsão orçamentária para fazer. Ou você vai fazer por um crédito especial, ou você vai simplesmente botar no planejamento esse ano para ser executado no ano seguinte. Você não pode simplesmente sair fazendo sem previsão, sem planejamento. Mostrando aqui o crédito adicional suplementar, como é que é na Lei Orçamentária de Nova Friburgo. A LOA Nova Friburgo para 2023 e a Lei Municipal número 4.925 de 2022. E aí, no artigo 4º, está lá, fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei 4.320, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, até o valor correspondente a 40% dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, criando elementos de despesa quando necessários e fontes de recurso de acordo com a classificação definida pela Portaria Conjunta STN-SOF, número 20, enfim, aí coloca todas as portarias, mediante a utilização de recursos provenientes, são aqueles mesmos recursos, anulação total ou parcial, incorporação de superávit financeiro, excesso de arrecadação em bases constantes e recursos de convênios firmados no decorrer do exercício, não inclusos na Lei Orçamentária Anual. Esse é o dispositivo na Lei Municipal de Nova Friburgo. O que representam esses 40%? Por que a gente, às vezes, entende que muda muito o orçamento? 40%, o orçamento ele é no montante de 900, daqui de Nova Friburgo, 922, 876, 325 com 15. Se você pega disso daí, 40% seriam 369.150.530,06. Por isso que a gente começa o orçamento de um jeito muito diferente do que a gente finaliza, fazendo remanejamentos, fazendo os decretos, normalmente por anulação de despesa. Superávit e excesso de arrecadação. São os três que a gente mais utiliza, né, como fonte. Os créditos adicionais seriam basicamente isso. Eles são muito importantes porque eles permitem certa flexibilidade no orçamento, né, no momento da execução, mas se não tiver alguma previsão inicial, essa flexibilidade não acontece sem voltar ao Poder Legislativo. Isso é muito importante. Né? Então, tem que retornar ao Poder Legislativo, aprovar em lei específica e entra no orçamento como um crédito especial. Tá? As fontes de recursos que a gente está conversando. O que são as fontes de recursos? Entende-se por fontes de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos, com uma determinada finalidade. É necessário, portanto, individualizar esses recursos, de modo a evidenciar sua aplicação segundo a determinação legal. A gente tem o princípio do tesouro único. Então, a gente pode ter uma conta bancária, a gente tem, na verdade, deve ter uma conta bancária para você recolher impostos, taxas, contribuições, né? Mas, quando você vai executar, você precisa ter uma fonte de recurso específica para fazer a execução. Então, você pode receber o dinheiro, né? Numa conta bancária única, mas quem controla o que é o que é a própria contabilidade. E aí ela começa
na gestão orçamentária. Ela começa na elaboração do orçamento público, né? A classificação criada para assegurar que receitas vinculadas por lei à finalidade específica sejam exclusivamente aplicadas em programas e ações que visem a consecução desse objetivo. Vocês vão perceber na aula de hoje, né, nesse nosso bate-papo de hoje, por que dizem que o orçamento é tão complicado? Porque é tudo muito amarrado. É tudo amarrado na legislação, é tudo amarrado nas normativas, existe um manual técnico de orçamento, existe a MBCASP. Então, assim, todos os códigos são padronizados, são unificados. Quando tem uma certa discricionariedade que o município pode atrelar, né, numerações próprias, vem dizendo também no manual onde que o município tem essa ingerência. Então, quando a gente pergunta, não sei se aquele recurso está sendo gasto naquilo, né? Tem muita gente que me pergunta, como é que o orçamento e a execução orçamentária, eles fazem vinculações, sim, para garantir que isso aconteça. Então, como mecanismo integrador entre receita e despesa, a classificação por fonte de recurso exerce duplo papel no processo orçamentário. É muito importante essa parte aqui, ó, como mecanismo integrador entre receita e despesa. No orçamento como um todo, se você olhar a receita, ele tem um código-fonte de recurso, e na despesa também existe esse código-fonte de recurso. Ela é esse elemento que vai integrar, que vai direcionar, que vai demonstrar a receita e a despesa utilizando a mesma fonte de recurso. A classificação, então, por fonte de recurso, ela exerce duplo papel no processo orçamentário. Na receita, indica o destino de recursos para financiamento de determinadas despesas, e na despesa ela vai indicar a origem dos recursos que estão sendo utilizados. Como estava até na lei orçamentária do município de Friburgo, trazendo todas essas portarias, porque a fonte de recurso ela passou a ser padronizada a partir de 2023. Por essa portaria conjunta STN-SOF número 20, de 23 de fevereiro de 2021. E quando eu digo padronizada, é padronizada para todo mundo, tá? Está dizendo aqui no artigo 3º, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios observarão os prazos a seguir para atendimento ao disposto nessa portaria. Então, de forma obrigatória, a partir de 2023, incluindo a elaboração em 2022 do projeto da LDO, do projeto da LOA, referentes a esses 2023. Então, a gente começou agora a executar uma fonte de recurso diferente. Né? No orçamento de Friburgo, a gente tinha fonte de recurso 01, que era recurso de impostos e transferências de impostos. Agora nós temos a 15.01.001 e mais 4 zeros, é enorme, vou mostrar aqui para vocês. E aí todo mundo fala, meu Deus do céu, que bagunça, que confusão, mudou tudo. Mudou para padronizar, mudou para que qualquer ente, qualquer órgão, qualquer fiscalização consiga olhar o orçamento da União, do Estado, do Distrito Federal, de todos os municípios e reconhecer a mesma fonte de recurso. Então, o artigo 1º dessa portaria diz: aprovar a estrutura padronizada para classificação por fonte ou destinação de recursos e as regras para sua utilização, a serem observados pelos entes da federação na elaboração do orçamento e na execução contábil e orçamentária. Denomina-se fonte ou destinação de recursos o agrupamento de receitas que possuem as mesmas normas de aplicação na despesa. Então, eu vou ter uma fonte em que eu consiga identificar, ela vai ter as mesmas características daquilo que eu arrecado e o que está definindo com o que eu posso gastar. A padronização. A estrutura de codificação da classificação por fonte ou destinação será composta de 3 dígitos. E aí, esses 3 dígitos, eles vão incluindo outros dígitos, né? Mas esses 3, eles são determinantes nesse sentido aqui. As fontes ou destinação dos recursos a serem utilizados por Estado, Federal e municípios serão definidas por meio de portaria específica, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional no intervalo de 500 a 999.
Essa portaria já está feita, eu vou falar dela daqui a pouquinho. A União, os Estados e o Distrito Federal, em informações complementares à estrutura de codificação da classificação por fonte ou destinação dos recursos devem. Então, o que a gente deve fazer? Identificar se os recursos disponíveis foram arrecadados no exercício atual ou em exercícios anteriores. Então, antes daqueles 3 dígitos, vocês vão ver que tem um outro dígitozinho. E esse dígitozinho, a gente consegue saber se é uma receita prevista para aquele ano ou se é uma receita que está vindo de um ano anterior, por superávit financeiro. Identificar informações adicionais referentes à execução da receita ou despesa orçamentária nos casos estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. As informações de que trata o CAPT não serão objeto de padronização quanto à forma de identificação. Os entes poderão estabelecer detalhamentos adicionais aos códigos, não sendo necessário envio desses detalhamentos ao STN. Então, o município poderia, num determinado momento dessa codificação, né, vincular a, provavelmente, uma fonte de recurso que já usava antes. Isso aconteceu aqui no município de Friburgo com os royalties. Como são vários tipos de royalties, várias fontes específicas, o nosso royalty federal era 17. E aí a gente criou todo o código padronizado e onde a gente podia complementar com uma codificação específica, a gente vinculou ao exercício anterior, até para as pessoas facilitar o entendimento, né, de quem acompanha a execução orçamentária. Essa portaria que estava dizendo aqui em cima, né, no parágrafo 4º, ela é a 710 de 2021. Ela estabelece a classificação das fontes ou destinações de recursos a ser utilizado pelos Estados Federal e municípios. Então, ela veio definir a classificação, né, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 1º da Portaria Conjunta número 20. A classificação vai constar do anexo 1 desta portaria e é de observância obrigatória para todos os entes. Eu mudei a ordem dos anexos, eu vou mostrar primeiro 2. Por que eu vou mostrar primeiro 2? Porque é o primeiro número. Quando a gente olha a numeração por fonte de recurso, o primeiro que vem é o 1 ou o 2. Os recursos condicionados, o município de Friburgo não utiliza. A gente utiliza 1 quando é recurso do exercício corrente, ou 2, recurso do exercício anterior. Isso vem padronizado no anexo 2. Então, a classificação utilizada será composta de 4 dígitos, subdividida em 2 níveis, com a estrutura X, 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 X. Aquele primeiro X é esse primeiro nível, que vai ter o 1 ou o 2. E depois tem os outros 3, que é o que está estabelecido no anexo 1. Então, eu peguei como exemplo aqui, eu recortei, porque o anexo é muito grande, para a gente entender. Então, se eu tiver 1.500 como fonte de recurso, eu estou falando dos recursos não vinculados de impostos. Ah, mas e os recursos da educação? Vai ficar com 1.501, que são outros, vai continuar com 1.500. Ela vai ter uma outra codificação. Ela fica com 1.500, 001, 001. Não, aqui, ó. Vou mostrar já. 15001-001, mas ela continua com 1.500. Como é que eu sei que é o Fundeb? O Fundeb vai ser 1540. O 1, que é do exercício corrente, e é o 540 da transferência de impostos. É o Fundeb de impostos e transferências de impostos. O 1541 é um Fundeb complementação da União VAF. Então, a gente vai ter mais. A gente tem o VAT, a gente tem o VAR. Todos eles têm codificações específicas. Salário, educação, se é um convênio, todos têm códigos determinados. E aonde que vocês vão achar isso? No anexo 1 da portaria 710 do STN. Joga no Google, aparece rapidinho para abrir, para consultar. E aqui eu trouxe os recursos vinculados à educação, né, que é o nosso foco aqui. 540, a gente tem as transferências do Fundeb, impostos, transferências de impostos, e aí vem depois descrevendo, né, o que seria esses recursos aqui, na coluna do lado. Isso é exatamente como está a portaria hoje, o anexo dela.
Transferências do Fundeb, complementação VAF, vai ser 1.541. Fundeb VAT, 542. VAR, 543. Os precatórios do Fundef, também tem um código específico, 544. Salário Educação, 550. PDDE, 551. PNAE, 552. PNAT, 553. Outras transferências do FNDE, 569. E os convênios, os 570. Então, aqui vem dizendo o que cada um, o que é cada um deles, na portaria está lá. Não vou entrar aqui em detalhes, só queria que vocês tivessem uma clareza de que, quando você olhar a receita do Fundeb, vai ter que estar com essa codificação de fonte de recurso. Quando você olhar na despesa, ela está com essa mesma codificação. Aí, aqui vem o que eu estava falando. É 1.500.1001. Então, como é que eu vou saber que é um recurso de impostos, daquele da aplicação dos 25% em manutenção e desenvolvimento de ensino? Como é que eu vou encontrar isso na lei orçamentária, num quadro de detalhamento de despesa, no analítico da despesa? Eu vou encontrar através do código 15001.001, né? É importante esses códigos, não tem como a gente fugir dele, porque vai ser recursos de impostos e transferências de impostos vinculados à educação. Então, quando pedir um demonstrativo, eu quero saber se o município está aplicando 25%. Como é que eu vou saber? O que eu peço? A fonte de recurso é um bom indicador da despesa que está sendo feita e está sendo considerada como 25% de aplicação na educação. Tá? Tem um código específico para saúde, que é 1002, e tem também o 1070. Por que eu trouxe o 1070? Porque ele vai identificar outra informação importante para nós que somos da área de educação. Ele identifica o percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Então, é outro percentual que a gente apura, né? A gente tem que apurar uma aplicação mínima de 70% com os profissionais da educação básica. Da educação. Como é que a gente faz? Vai ter o código lá de cima do Fundeb, vai ser 1540.1070. Aí eu vou saber que isso não está sendo utilizado, aí pode pedir um histórico, depois você vai ver que pode pedir até por elemento de despesa. Pegando um relatório que tem a fonte de recurso e que tem um elemento de despesa, você vai saber se estão considerando alguma despesa ali que não seja gasto com o pessoal dentro de 70% que não pode. É uma maneira objetiva de poder efetuar a fiscalização, e técnica, né, de efetuar a fiscalização. Eu trouxe o nosso exemplo aqui. Esse é um comparativo por fonte de recurso. Ele é aprovado na lei orçamentária e é exatamente o que o professor Ricardo colocou. Você tem receita, despesa e diferença. Não vai aparecer nada nessa diferença, porque quando a gente faz a elaboração, né, do orçamento, a receita e a despesa se igualam. Na execução é que a gente percebe alterações, não podendo fazer despesa maior do que receita, né? Então, aqui você tem aqui o código a 1540, transferência do Fundeb, 000. Ficou como imposto, transferência de impostos, 30%. 1540, 1070, transferências do Fundeb, impostos de 70%. E aí você segue VAF, VAT, aqui, ó, 15.001.001, que é específico da educação. O da saúde tem outro código. O que é geral do município, que vai ser utilizado nos outros órgãos do município, tem, que é esse 1550, um monte de zero. Isso é importante porque, se vocês observarem no orçamento, quando é nível central, por exemplo, aqui a gente tem nível central e escola de enfermagem, que eu mostrei para vocês na semana passada, e esses dois a gente não inclui nos recursos não vinculados de impostos, aqui, né, não entra na aplicação dos 25%. Então, você pode observar que vai estar nesse código aqui de cima. Todo o orçamento do nível central da escola de enfermagem vai estar neste ou em outro, mas não vai estar no recurso não vinculado de impostos com esse termozinho aqui, educação, na frente, porque ele não vai estar computando
para aplicação de 25%. Aqui, para trazer os 12 dígitos de uma forma mais clara e metodológica para vocês, né? Que é lá em cima, são os 12 dígitos que a gente leva para o orçamento, e aí a gente tem o 1, dizendo que recurso do exercício corrente, o 500, que é o recurso não vinculado de impostos, e o 1001, identificação da despesa com manutenção do desenvolvimento de ensino. O Fundeb, como outro exemplo, 1540, 1070, até aí, até o 1070, é padronizado para qualquer órgão, para qualquer ente. Transferência do Fundeb, imposto, transferência de impostos, 70%. Recurso do exercício corrente, 540, transferência do Fundeb, imposto e transferência de impostos, e 1070, identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação em efetivo exercício. A parte de fonte de recurso conseguiu ficar clara? Vocês conseguiram entender essa codificação? Porque ela é importantíssima para qualquer órgão fiscalizador, para qualquer conselheiro conseguir perceber e entender, né, o que fiscalizar. Tá, posso ver isso com o professor Ricardo, se a gente pode disponibilizar o slide para depois, né, vocês utilizarem como fonte. Natália, me manda, por gentileza, depois o da semana passada, que eu acabei esquecendo de te pedir, e o dessa semana, e a gente coloca lá no grupo, tá? Tá bom, tá ótimo. Obrigado. Então, assim, é muito importante a gente conseguir entender, e a fonte de recurso, ela é exatamente o que vai mostrar para a gente em termos orçamentários, né? Que bom, ficou claro, tá ótimo. Então, vamos prosseguir para a questão da receita em si. As receitas públicas, né? Em sentido amplo, as receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, que se desdobram em receitas orçamentárias, quando representam disponibilidade de recursos financeiros para o erário, e os ingressos extra-orçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias. Em sentido estrito, são públicas apenas as receitas orçamentárias. Observa-se que este manual, foi tirado do Manual Técnico de Orçamento, que adota como definição no sentido estrito desta forma a citação ao termo receita pública, né? Porque ele implica referência às receitas orçamentárias. Então, o que está dizendo aqui para a gente? Que nem todo valor que ingressa no Tesouro Municipal, que cai na conta bancária da prefeitura, né, do município, ela é uma receita orçamentária. Ela é algo que a gente vai levar para uma execução orçamentária. Existem ingressos também extra-orçamentários. E aí, que ingressos são esses, né? Eles apresentam um caráter temporário e não integram a lei orçamentária. O Estado ele fica como mero depositário desses recursos. Eles constituem passíveis exigíveis e cujas restituições não se sujeitam à autorização legislativa. Então, o que seria isso? São aqueles depósitos em calção, fiança. Quando a gente faz, né, licitação, a gente vê um município, às vezes, exigindo calção, exigindo esses depósitos, e aí isso fica depositado, o Estado fica como depositário, mas isso não vai ser não vai ser considerado uma receita orçamentária, porque ele não vai fazer frente a uma despesa pública, a uma despesa orçamentária. As operações de crédito por antecipação de receita, ARO, quando tem, no caso, emissão de nota e outras entradas compensatórias, no ativo e no passivo financeiro. As receitas orçamentárias em si, são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e constituem elemento novo para o patrimônio público, instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas. A receita orçamentária é utilizada pelo Estado em programas e ações, cuja finalidade principal é atender às necessidades públicas e demanda da sociedade. Essas receitas pertencem ao Estado
integram o patrimônio do poder público, aumentam-lhe o saldo financeiro e, via de regra, por força do princípio da universalidade, que nós conversamos semana passada, elas vão ser previstas na LOA. Então, as receitas que são previstas na LOA são apenas as receitas orçamentárias, não são os ingressos. Pode ver que nem uso o termo de receitas, né? Você vê até os manuais dizendo que são ingressos extra-orçamentários, não constituem receita. Nesse contexto, embora haja obrigatoriedade de a LOA registrar a previsão de arrecadação das receitas, a mera ausência formal desse registro não lhes retira o caráter orçamentário, haja visto o artigo 57 da Lei 4.320, classificar como receita orçamentária toda receita arrecadada que represente um ingresso financeiro orçamentário. O que é muito importante nesse artigo 57 da 4.320? Porque quando a gente não tem uma despesa prevista no orçamento, a gente precisa pedir um crédito especial e retornar o planejamento, né, mudar o planejamento junto ao Poder Legislativo. A receita não funciona assim. A gente, quando tem um ingresso de uma receita não prevista, a própria Lei 4.320 já disse que a gente tem que abrir isso no orçamento. A gente tem que registrar isso na arrecadação de receita. Então, é aberto aquele código, é lançado. Ah, mas e para utilizar? Aí, para utilizar, para fazer a utilização dessa receita, né, que não tinha sido orçada, aí sim você vai precisar de um crédito especial, vai precisar de uma autorização legislativa. Mas para registrar o ingresso, o recebimento, não. Tá? Até porque a gente também, né, quem é um pouco familiarizado com a questão contábil, a receita ela é por regime de caixa. Então, ela entrou no orçamento, ela faz parte, né, ela entrou naquele ano, ela faz parte do orçamento daquele ano. Não importa a que período ela fazia menção. Né? Vamos dizer que a gente, na nossa vida pessoal, às vezes você tem um valor a receber, um crédito a receber de alguém, que você prestou o serviço em 2022, mas a pessoa só te pagou em 2023. No orçamento, se isso acontecer, vai fazer parte do orçamento de 2023. Não vai ficar registrado no orçamento de 2022 a receita. Tá? Tributo a mesma forma, né? Ah, meu IPTU venceu em 2022, eu não paguei. Vou pagar meu IPTU só, entrou em dívida ativa, vou pagar só em 2024. Quando que isso vai estar previsto? Em 2024. Tem previsão de receita de dívida ativa, né, de arrecadação da dívida ativa, de IPTU, como tem de multa, como tem de juros, todos vinculados ao IPTU, integrando o valor desse imposto no orçamento, no meu exemplo aqui, de 2024. Né? Em 2022, ele representou, provavelmente, uma frustração daquela receita, naquele valor não recebido. Embora a gente, quando faça previsão de receita, a gente faz com base histórica. A gente pega, normalmente, a maioria delas, tá? Você pega os últimos 5 anos, porque ela tem uma sazonalidade de receita, né? O IPTU, por exemplo, que é um exemplo muito bom para a gente conseguir entender, você tem o vencimento da cota única. Com certeza, aquele mês em que você tem o vencimento da cota única, a arrecadação dele, né, vai ser muito maior. Vai entrar uma receita muito maior de IPTU naquele mês do que nos demais. Mas esse ano o município botou o vencimento da cota única em março, no ano passado era em fevereiro. Então, quando eu for elaborar o orçamento lá em 2022, eu já preciso ter uma ideia de quando o poder, na verdade, quando eu for elaborar a programação financeira, eu vou precisar saber quando vai vencer a cota única do IPTU no meu município, porque ele tem que estar previsto, vou ter que ajustar essa previsão, né, mensal, tem que sair, como ano passado foi em fevereiro, esse ano vai ser em março, então eu tenho que respeitar essa questão sazonal, né? E aqui está um esqueminha, para a gente entender mais claramente, os ingressos orçamentários e os extra-orçamentários. Os ingressos extra-orçamentários representam entradas compensatórias, exemplo das calções. E os ingressos orçamentários são as receitas em si, que são disponibilidade de recursos, são utilizados para cobertura de despesa, pertencem ao Estado,
transitam pelo patrimônio, aumentam o saldo financeiro e estão previstos em regra, por isso em regra, na LOA, porque se não tiver previsto e tiver toda a característica de uma receita orçamentária, ela também tem que ser considerada no orçamento, independente da previsão. Tem várias classificações, né? Tanto a receita quanto a despesa, são inúmeras, mas quais que eu acho que, de fato, são importantes para a gente, para conseguir entender o que pode, o que não pode, como é que eu uso, como é que eu não uso. É a receita corrente e a receita de capital. Receita corrente é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, e ainda as provenientes de recursos financeiros, recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender às despesas classificáveis em despesas correntes. São as que aumentam a disponibilidade, afetando positivamente o patrimônio líquido. A receita corrente, para a gente também é importante, porque a gente fala, tem receita corrente líquida. O pessoal gosta muito de falar em como é que está o percentual, né? Como é que está o percentual do gasto com pessoal, que tem o limite de gasto com pessoal. E aí, a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, ela é a base para poder fazer a apuração do percentual do gasto com pessoal. Então, a receita corrente líquida, ela é a soma de todas essas receitas que a gente conhece. Tributária, contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, e elas vão fazer frente às despesas. Eu posso pegar uma receita corrente e fazer uma despesa de capital? Depois a gente vai conversar sobre isso, né? Mas em si, sim, pode. Receita de capital é a soma das provenientes da realização de recursos financeiros, oriundos da constituição de dívidas. Ou seja, seria uma receita de empréstimo também, da conversão em espécie de bem e direitos, da venda de um ativo, da alienação, né, de um ativo do município, dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender às despesas classificáveis em despesas de capital. Muitas vezes o município firma um convênio com outro ente para receber uma receita, né, para construir uma escola, por exemplo, construir uma creche. Quando ele faz a liberação lá na União, ele vai classificar como uma despesa de capital, uma transferência de capital, e a gente vai classificar aqui como uma receita de capital, porque ela está vindo vinculada para utilizar em despesa de capital. A gente não pega a receita de capital e faz despesa corrente, tá? As receitas de capital são operações de crédito, alienação de bem, amortização de empréstimo, transferência de capital e outras receitas de capital. As etapas da receita pública. As etapas da receita pública seguem uma ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos, levando-se em consideração o modelo do orçamento existente no país. Dessa forma, a ordem sistemática inicia-se com a etapa de previsão e termina com a do recolhimento. Então, quais são as etapas da receita? Eu tenho a previsão, que é exatamente o planejamento, eu faço o planejamento daquela receita. Eu tenho o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Essas são as etapas. A previsão. A previsão implica em planejar e estimar a arrecadação das receitas, que constará na proposta orçamentária. O artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele diz que as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preço, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção dos 2 anos seguintes àquele a que se referirem e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. E onde que a gente acha isso? Nas 3 peças orçamentárias. A gente acha isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO. Esse artigo 12, a gente vai achar ele previsto, que é um anexo
da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? A previsão de receitas é a etapa que antecede a fixação do montante de despesa que irá constar na lei do orçamento, além de ser base para se estimar as necessidades de financiamento do governo. É importante a gente entender que esse anexo, né, de previsão de receita vem na LDO, porque a LDO ela vai orientar a elaboração da lei orçamentária. Então, ela tanto orienta com relação às receitas, quanto ela vai orientar com relação às despesas. Com relação às receitas, ela já vem lá dizendo, né, quais são os índices de preços, qual a variação, qual o crescimento, qual o percentual que está sendo aplicado para entender que tem um crescimento, um incremento de ISS, por exemplo, de imposto sobre serviço no município, ou que vai ter uma redução de alguma coisa, o município concedeu um benefício fiscal, onde isso tem que estar previsto na LDO também, para quando for feita a lei orçamentária anual, já está com aquilo dali previsto, aquela redução em função de um benefício fiscal concedido, já ter essa previsão, já poder ser feita essa previsão na receita orçamentária, na lei, no projeto que está indo de lei orçamentária. Essa parte de previsão é uma parte muito complexa, muitas vezes, né? Porque a gente acaba preparando o do município, aqui de Friburgo, até 15 de abril, né? Que a gente manda a LDO, e aí o governo federal libera um pouco depois, né? Que a gente consegue ter publicizado a deles, e aí quando a gente vê que os índices em si que foram usados não são os mesmos, né? Ou estão muito diferentes. E aí a nossa arrecadação, aí a gente às vezes tem que fazer uma revisão até em função disso. Tem município que já ajustou isso na própria lei orgânica do município, alterando esse prazo para ficar posterior à União, para não ter essa divergência, que eu acho até bem interessante. Não é o nosso caso aqui, mas eu acho bem interessante ser feito. Que aí a gente já conhece todas as premissas da União para saber mais ou menos como é que vão ser as nossas transferências, né? O lançamento, o artigo 53 da Lei 4.320 de 64, define o lançamento como ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito dessa. Observa-se que, segundo o disposto nos artigos 142 a 150 do CTN, a etapa de lançamento situa-se no contexto de constituição do crédito tributário, ou seja, aplica-se a impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, essa fase do lançamento é a fase em que o órgão, né, responsável pelo lançamento daquele crédito, ele vai fazer a inscrição dele no sistema fiscal do município. A arrecadação corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelo contribuinte ou devedor, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente. Ou seja, aqui o munícipe pagou, mas não necessariamente chegou para o município, né? Ele pagou na instituição financeira, ele pagou num banco, e aí esse pagamento no banco, quando entrega o recurso para a instituição financeira, é a fase da arrecadação. A fase do recolhimento é a que ingressa a transferência desse valor arrecadado para o Tesouro. Então, a gente só tem a receita, a fase da despesa, a fase da receita finalizada com o recolhimento. Com relação à arrecadação, vale destacar que, segundo o artigo 35 da Lei 4.320 de 64, pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, o que representa a adoção do regime de caixa para o ingresso de receitas públicas. Foi o que adiantei um pouquinho ali antes, que é com relação a esse ingresso, embora não esteja muitas vezes previsto na lei orçamentária, se ela tem as características da receita, ela vai sim ingressar no orçamento do ano vigente. O recolhimento consiste na transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro Nacional, no nosso caso, no Tesouro Municipal, responsável pela administração e controle da arrecadação e pela programação financeira, observando-se o princípio da unidade de tesouraria ou de
ou de caixa, conforme determina o artigo 56 da 4.320. A seguir, transcrito. Artigo 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Então, o Tesouro é único. E aí, quando a gente fala nesse aspecto, a gente vê a abertura de inúmeras contas bancárias, quando você vai pegar para ver, né, as referências das receitas em si, onde está caindo, qual é o extrato bancário. Silvinha, que está aí da prestação de contas, sabe melhor que ninguém que a gente vive pedindo extrato bancário para poder conferir, né, se veio na conta certa, se pagou na conta certa. E tem algumas, embora tenha esse princípio da unidade de tesouraria, a gente tem receitas específicas e que, por exigência legal, a gente tem que abrir contas específicas. Os convênios, por exemplo, para cada convênio que vem, a gente abre uma conta específica para aquele convênio, que é uma exigência para o recebimento dele. Então, assim, esse princípio ele é muito interessante, mas na prática, se vocês olharem a quantidade de contas bancárias que tem nos entes públicos, dá para a gente ficar bem confuso. E tem gente que acredita que melhora a fiscalização fazendo isso. Aí vai de cada um, né, do seu entendimento. Mas isso está lá previsto, essa conta única está prevista no artigo 56 da 4.320. Vou mostrar rapidinho. Deixa eu achar. Queria mostrar para vocês a questão do... Deixa eu ver se... Não. Aqui só está o texto da lei, vai estar no Diário Oficial mesmo. No Diário Oficial do município, quando a gente conversou sobre a questão da receita, para mostrar as fontes... Ó. Eu até tentei recortar e jogar para dentro do slide, mas é muito extenso. A legislação ela é grande e eu não consegui fazer isso de uma forma que desse para a gente visualizar no slide. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui. A Lei Municipal 4.890, de 19 de julho de 22, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Friburgo para o exercício de 2023 e da outras providências. No corpo da lei, a gente não encontra a questão da previsão para os próximos 3 exercícios, né, no texto. A gente vai encontrar isso nos anexos. E eu acabei de descobrir que não ficou publicado os anexos da LDO, do orçamento de Nova Friburgo. Deve ter sido elaborado, deve ter sido feito, então, é uma outra publicação de Diário Oficial. E aí, depois eu mostro para vocês, porque não encontrei aqui. Não vou procurar no portal da transparência do município, porque eu vou demorar a procurar. Vou demorar a encontrar isso aqui para mostrar. Mas o que eu queria mostrar era exatamente como é que é feito, né? Como é que vem essa memória de cálculo. A memória de cálculo em si é muito interessante. Não vou... Qualquer coisa, na próxima semana eu volto um pouquinho e mostro para vocês. Finalizando receita pública, a gente vai conversar dos códigos da despesa. Tem alguma dúvida até aqui? Tem alguma coisa no chat? Ou eu posso continuar para a questão da despesa pública, para falar da despesa em si?
Maiara, Natália, me parece que não tem nada aqui Não. tem uma perguntinha aqui da Mona Lisa. Em um decreto que trate de créditos adicionais, o que deve ser informado? vou pegar um aqui para mostrar. Ele é informado. Essa aqui foi uma abertura de superávit financeiro. O nosso decreto é feito assim, ó. Abre crédito suplementar por superávit financeiro para a Secretaria Municipal de Educação no valor de 2.412.000 para reforço das dotações consignadas. Então, esse daqui, ele está abrindo por superávit financeiro para utilizar numa dotação que já tinha previsão de superávit. Então, que vem isso no decreto. Ele cita qual é a legislação base do orçamento e onde que está essa previsão dessa abertura por superávit financeiro. Então, a lei que está citando aqui, ó, é exatamente a LOA, naquele artigo 4º que a gente viu lá em cima. E aí fica, ó, artigo 1º, fica aberto o crédito suplementar no valor de 2.412.902, né, 2.412.902, para reforço da dotação orçamentária baixa. O que a gente consegue ver aqui? A gente que conhece a codificação de Nova Friburgo consegue ver, porque que conhece a codificação geral também, né, padronizada, a gente consegue perceber algumas coisas aqui. O 12 é a função educação. 361 aqui é o ensino, eu vou mostrar para vocês quando a gente conversar com a despesa, é o ensino fundamental. 33.90.32, esse elemento de despesa é material de distribuição gratuita. Essa fonte de recurso é que nós conversamos, 25.001.001, é um superávit financeiro de recursos de impostos e transferências de impostos vinculados à educação e nesse montante. O que eu não consigo saber aqui? Né? Eu não consigo saber só olhando, qualquer pessoa que olhar para esse decreto de fora de Nova Friburgo não vai conseguir saber qual é o órgão, né? Eu não sei porque trouxe aqui em cima que era educação, mas pelo código, esse código 22 aqui é o órgão, o 002 é a unidade orçamentária, aqui é o programa de ação, 0057, e aqui é uma atividade, 246. A atividade, como é que eu sei que é uma atividade que não é um projeto? Porque a atividade se inicia com 2, o projeto se inicia com 1. Mas eu não consigo saber exatamente o que está sendo. Eu teria que pegar o PPA para poder ver qual é o programa de trabalho e preciso pegar para poder ver qual é essa ação que está sendo feita. Isso é um decreto daqui, tá? Aplicado lá em 23/2/23, e basicamente são essas informações que contém. Para você fazer uma leitura de fora, né, para quem não conhece o orçamento, parece um monte de numerozinho que sai quase todo dia alguma coisa desse tipo no jornal, né, aqui na publicação do Diário Oficial Eletrônico. Mas é isso que precisa conter. A gente trabalha, assim, aqui no município, o Tribunal de Contas aceita, o Ministério Público, todo mundo entende que é o que precisa ter identificado, quantificado, com a codificação adequada, né? Natália, seu som está desligado. Microfone. Como? Qual parte vocês não ouviram? Esse finalzinho. É só esse finalzinho. Então tá. A gente ouviu até você falando que o Tribunal de Contas, o Ministério Público, aceitam a publicação com esses códigos. Isso, com esses códigos, porque fica um entendimento
técnico do que está sendo publicado, embora para uma pessoa leiga ele fica muito difícil de ser compreendido, de fato. Mas é isso que precisa ter, tá? A lei exige que se tenha essa descrição, tá bom? Podemos entrar, então, na despesa pública? Beleza. Agora, Natália, as despesas também seguem a mesma lógica das receitas? Há uma padronização? Sim. Tá. E a padronização é maior ainda. Porque despesa sempre é mais, né? É. Salário a gente recebe um só, né? Mas pagamento de conta e boleto são vários, né? Exatamente. As receitas são poucas, né? Mas as despesas a gente tem um monte de boleto. É isso aí. A gente vai começar a conversar provavelmente hoje e a gente não termina a despesa pública, vamos deixar para terminar a semana que vem, porque realmente são muitos códigos e eu vou tentar destacar o que é importante. A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos. Despesa pública, então, é a aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes. As despesas públicas podem ser despesas orçamentárias ou extra-orçamentárias, assim como a receita, que tem a divisão de orçamentária e extra-orçamentária. A despesa tem despesa orçamentária e extra-orçamentária. As despesas orçamentárias são as despesas públicas que, para serem realizadas, dependem de autorização legislativa e não podem se efetivar sem o crédito orçamentário correspondente. As extra-orçamentárias são aquelas pagas à margem do orçamento, independem de autorização legislativa. O Manual de Despesas de 2008 classifica esse dispêndio como as saídas compensatórias ou como restos a pagar. Vou fazer um parênteses aqui, essas saídas, por exemplo, entrou a receita extra-orçamentária, com calção, né, que foi pago. Uma calção. Como que ela vai sair? Ela vai sair como despesa extra-orçamentária. Ela vai sair no mesmo tipo que ela entrou. E os restos a pagar, eles eram orçamentários do ano anterior. Como a despesa ela é feita por regime de competência, você muitas vezes começa a fazer uma despesa num ano, e aí o fato gerador daquela despesa, né, o serviço, a entrega, ela foi executada lá até o finalzinho do ano, mas não deu tempo de emitir nota fiscal, de chegar para fazer a liquidação, e aí efetivamente o pagamento. E aí isso passa para o ano seguinte como restos a pagar. Então, ele era orçamentário no ano seguinte e ficou extra-orçamentário nesse ano, tá? Outras classificações de despesa, a gente vai ver também que a despesa também tem despesa corrente e despesa de capital. Há várias formas de se classificar as despesas públicas, mas aqui observaremos os critérios previstos nos artigos 12 e 13 da 4.320. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas. Despesa corrente é a despesa de custeio e as transferências correntes. E a despesa de capital são os investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Vejamos agora o que se insere nas despesas de custeio e nos investimentos. O artigo 13 vem dizer que, observadas as categorias econômicas do artigo 12, a discriminação ou especificação da despesa por elementos obedecerá ao seguinte esquema. Despesa corrente são as despesas de custeio. Pessoal civil, pessoal militar, material de consumo, serviços de terceiro, encargos diversos. Despesa de capital são os investimentos. Aí entram as obras públicas, os equipamentos e instalações, o material permanente e a participação. Aqui faltou alguma coisa. Eu vou falar com vocês da classificação funcional programática, que foi um pouquinho do que eu mostrei na questão do decreto, mostrando o decreto por superávit financeiro.
A estrutura da programação orçamentária, né? A compreensão do orçamento, ele exige o conhecimento de sua estrutura e sua organização, implementadas por meio de um sistema de classificação estruturado. Esse sistema tem o propósito de atender às exigências de informação demandadas por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os poderes públicos, as organizações públicas e privadas e a sociedade em geral. Na estrutura atual, o orçamento público está organizado em programas de trabalho que contêm informações qualitativas e quantitativas, sejam físicas ou financeiras. É importante, então, o fato de a gente estar aqui até essa hora sentado conversando, né, e nós teremos próximos encontros para conversar e para entender o orçamento público, porque se a gente não entender um orçamento público, toda essa estrutura de programação orçamentária, a gente não vai conseguir entender o que está se propondo, o que o governo se propõe, né, o que o legislativo está autorizando, o que vai ser realizado, o que está planejado para o ano seguinte. Porque a estrutura está ali, tem um manual técnico de orçamento, ele é atualizado todo ano, ele fica disponível na internet, se vocês jogarem lá no Google, manual técnico de orçamento, vocês vão ver que muito do que está sendo falado aqui vem do manual. Os municípios têm manuais também de despesa, nós temos aqui em Nova Friburgo, eu vou até mostrar quando a gente conversar, uma categoria lá de despesa, eu vou mostrar como está o nosso hoje, o Estado tem. Então, assim, querendo ou não, às vezes fica muito fora, né, do que a gente faz no dia a dia, e, poxa, eu tenho que entender isso tudo. Não precisa saber nos mínimos detalhes, e por mais que pareça muita informação, tem muito mais informação além do que eu estou passando aqui hoje, tá? Mas muito mais. Eu tentei filtrar de modo que a gente consiga olhar e pelo menos ler o que está sendo dito ali nas peças, para que a gente consiga acompanhar, tá? Mas tem informações inúmeras, muito mais aprofundadas. A classificação qualitativa. O programa de trabalho que define qualitativamente a programação orçamentária deve responder de maneira clara e objetiva às perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, sendo, do ponto de vista operacional, composto dos seguintes blocos de informação: a classificação por esfera, a classificação institucional, a classificação funcional, a estrutura programática e as principais informações do programa e da ação, conforme detalhados a seguir. Então, ele traz isso aqui até do manual, ele traz exatamente assim: a classificação por esfera, item de estrutura, esfera orçamentária, em qual orçamento que está. Então, a gente tem também o orçamento de... Você tem, por exemplo, a administração direta, a administração indireta. Embora seja uma peça só encaminhada, você classifica aí por esfera. A institucional, o órgão e a unidade. A Secretaria de Educação de Friburgo é um órgão da administração direta. Então, a gente adotou aqui o número 22. O 22 é o órgão da educação no município de Nova Friburgo. A unidade orçamental, quando que muda? No PPA. Se você fizer um novo PPA, você pode alterar essa classificação. Isso é uma classificação que ela não vem, né, até porque qual a estrutura administrativa dos entes, né, eles têm autonomia, então essa é livre. Aqui é 22, e aí a gente tem de unidade orçamentária, nós temos 5 unidades orçamentárias aqui. 001 nível central, 002 ensino fundamental, 3 pré-escola, 4 creche, 5 a escola de enfermagem, que é uma escola técnica do município. Então, a gente tem essas 5 unidades orçamentárias. A classificação funcional, que é a função e a subfunção. Essas, em que áreas de despesa a ação governamental será realizada, elas são muito importantes para a gente, da educação, porque existe uma função chamada função educação, que é a função 12. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que ela se estrutura. A estrutura programática é o programa também tem codificação livre, né, que os programas e as ações, cada ente também vão criar de acordo com as políticas públicas que vão ser desenvolvidas, programa que se pretende alcançar com a implementação da política pública e a ação que será desenvolvida para alcançar o objetivo do programa. Aí dentro da ação a gente vê descrição, forma de implementação, o produto, a unidade de medida e um subtítulo.
Cumpre esclarecer que o conceito de programações orçamentárias é utilizado de maneira análoga com a expressão categorias de programação, compreendendo o detalhamento da despesa por função, subfunção, unidade orçamentária, ação e subtítulo. A gente também fala muito em dotação orçamentária. Qual a dotação orçamentária? E vem um monte de código assim, né? Um monte de número seguido. Também é a programação. Desta forma, a categoria de programação e seu conjunto de classificadores comunica a finalidade e o escopo da atuação governamental. A classificação quantitativa, a programação orçamentária quantitativa tem duas dimensões, a física e a financeira. A dimensão física define a quantidade de bens e serviços a serem entregues. Eu quero construir uma escola, 2, 10, estou quantificando. Financeiramente, a dimensão financeira estima o montante necessário para o desenvolvimento da ação orçamentária, de acordo com os seguintes classificadores. Aí vem categoria econômica da despesa, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa. A identificação de uso, as fontes de recurso. Então, são vários, né? E a dotação em si, que é o valor atribuído para o que vai ser realizado. Construir uma escola fica em X, então, esse ficaria em X é o valor que vai ser atribuído, a dimensão financeira que vai ser atribuído para construir a meta física de uma unidade escolar. Aqui é um modelo, né, da estrutura completa da programação Esse é o modelo do manual, né, o que está no Manual Técnico de Orçamento. Então, ele tem uma ótica da União, não tem uma ótica municipal, né? Então, a esfera tá lá, orçamento fiscal, classificação institucional, o órgão aqui é o Ministério da Infraestrutura, a unidade orçamentária 252 é o Departamento Nacional, isso é um código da União. Classificação funcional, função transporte, que é de 26, subfunção transporte rodoviário, 782, programa transporte terrestre, ação construção de trecho rodoviário, enfim, e aí vamos seguindo aqui, aí entra depois para o quantitativo, que vem a fonte de recurso, a natureza de despesa, a categoria econômica, né? Tem toda essa codificação. Para o município, o que interessa para a gente? É a classificação institucional, que é o órgão orçamentário e a unidade orçamentária, a classificação funcional, função e subfunção, a classificação por estrutura programática, o programa, a ação, que é a atividade, projeto ou operação especial, o subtítulo localizador de gasto e os componentes da programação física, e a classificação da despesa orçamentária por natureza de despesa, que a gente tem a categoria econômica, que é despesa corrente ou despesa de capital, que nós já vimos, o grupo de despesa, de natureza de despesa, e o elemento de despesa. A função e a subfunção, que eu acho muito importante para a gente da educação, porque ela vai dizer, quando a gente bater o olho numa classificação funcional programática, a gente consegue reconhecer se está sendo colocado na educação, em que é considerado manutenção do desenvolvimento de ensino, ou não, né? Então, isso está padronizado numa portaria 42, lá desde 1999, vem sendo atualizada, mas ela é de 1999, ela atualiza a discriminação da despesa por função, que trata os incisos tais e tais, ambos da Lei 4.320, estabelece os conceitos de função e subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais e dá outras providências. Então, no artigo 1º, artigo 1º, parágrafo 1º, o que ela entende como função? Deve entender o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa do setor público. Deixa eu ver se é a próxima. E a subfunção representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público. Então, eu trouxe aqui como exemplo, por exemplo, a função 04, né? Planejamento, aí a gente tem subfunção, a gente vai identificando um com o outro, né? Classificando para o tipo de despesa que vai ser realizada. Então, a administração 04, a gente normalmente usa a administração 04, 122, a administração geral, que a gente usa, por exemplo, no nível central da Secretaria de Educação. Quando a gente vai
para as unidades orçamentárias de ensino, que a gente separa, ensino fundamental, creche, pré-escola, aí a gente já vai usar a outra subfunção, vai ser, como é MDE, a gente vai pegar a função 12, educação, e a subfunção, 361, ensino fundamental, 362 a gente não usa no município, 363, ensino profissional, 364 a gente também não usa, tem aí 365, educação infantil, 366 o EJA, 367, educação especial. Vou mostrar rapidamente num saldo de dotação para vocês. Botei aqui o saldo de dotação. Ó, aqui a gente vê, ó, nível central, Secretaria Municipal de Educação, essa é Nova Friburgo, tá? Secretaria Municipal de Educação, 001, nível central. Então, aqui está o órgão, aqui está a unidade orçamentária. É o iniciozinho desse código. 04122, a função é a administração, e 122 aqui é a administração geral. Então, eu sei que a remuneração dos profissionais do nível central, eu sei que a manutenção, né, dos serviços, a execução dos serviços do nível central, e que, por exemplo, os conselhos, aqui tem um programa para manutenção do Conselho Municipal de Educação, manutenção do CACS Fundeb, manutenção do Fórum, manutenção do Conselho de Alimentação Escolar, eles não entram com manutenção e desenvolvimento do ensino. Quando eu chego no ensino fundamental, que eu continuo no órgão 22, muda minha unidade orçamentária para 002, eu tenho já a função 12. Então, agora sim, agora eu estou falando em aplicação e manutenção e desenvolvimento do ensino. Em qual subfunção? Na 361, que é o ensino fundamental. Quando eu pego um programa de EJA, por exemplo, que a gente tem aqui, deixa eu achar um programa de EJA. Aqui, EJA. Eu estou no 366, porque tem lá, específico, uma subfunção de EJA. 367. Por quê? Porque esse programa é específico da educação especial, educação inclusiva, tá? Então, basicamente, esse monte de código aqui, né, como eu comentei semana passada, cada código fala uma coisa diferente para a gente, define algo que tem institucionalizado normatizado em algum lugar. Nesse caso, é numa portaria, na 4.320, atualizado pela portaria. Pela hora, eu vou parar por aqui e vou abrir para dúvidas, porque hoje foi muito conteúdo, em termos de codificação, é um conteúdo denso, né? E aí, na semana que vem, eu começo com falar de programa e ação, e a gente continua conversando sobre a despesa. Pode ser? Eu abro agora para Tá ótimo, Natália. Eu acho que é bom, porque aí a gente tem alguns minutos, né, para conversar até as 21. Sim. Lembrando a todo mundo que o material vai ficar gravado, de modo que a gente pode voltar a ele para consultar. E a Natália vai também nos enviar lá no grupo o PowerPoint. Talvez, Natália, seria legal você converter para PDF, para não desformatar lá para ninguém. Aí coloca, por favor, se for possível, se você preferir, eu posso colocar também o da semana passada e o dessa semana. Tá? Temos uma perguntinha aqui do Gil. O que é RRO? É o REREL, é o Relatório Resumido da Execução Orçamentária. A gente vai conversar sobre ele, acredito que na última aula. Na última aulinha que a gente vai estar batendo papo aqui, a gente vai estar conversando sobre ele, porque é nele que fica o anexo 8, que é um anexo específico da educação, que é onde a gente faz o acompanhamento da execução orçamentária e que a gente tem que estar atento. A gente tem esse anexo 8, ele é publicado bimestralmente, né? Então, você tem janeiro e fevereiro, no final de março até 31, você tem a publicação desse primeiro bimestre do relatório resumido da execução orçamentária. Tem vários anexos aí dentro,
Mas para a gente da educação é o anexo 8, que é importante a gente estar olhando. Também tem o relatório de gestão fiscal, ele é quadrimestral, ele já não é bimestral, e vem trazer tem uma outra ideia, né? Uma outra ótica aí, que aí ele vai trazer o gasto com o pessoal, ele vai trazer outros indicadores que para a gente também é interessante. Mas quando a gente conversar na última, que a gente vai falar mais da análise prática, de como é que é feito o cálculo, o que acompanha, a gente vai conversar basicamente desse anexo 8 do REREL, tá? Natália, deixa eu te fazer um pedido. Eu sei que você falou dos anexos de alguns regulamentos, né, sobre orçamento. Existe algum material, eu acredito que não deve ser muito difícil, em que a gente tivesse, por exemplo, das receitas, um pequeno resumo, assim, principal, sobretudo na área de educação, das principais receitas orçamentárias e nas despesas também, só para a gente ter uma ideia, e aí talvez cada um de nós, ao estudar, né, ao visitar o orçamento do município, conseguir identificar esses códigos, só para um exercício assim, de decodificação do orçamento. Existe sim, existe, até no município existe, tá? Ele vem lá deixa eu ver se eu consigo mostrar, acho que eu cheguei a baixar aqui. Você tem um manual, você tem um classificador. Esse aqui, ó, você tem a MCASP, que é um manual de contabilidade aplicado ao setor público, que ele é geral, e ele vem explicando detalhadamente, só que ele vem numa pegada muito contábil, né, porque é o foco dele. Você olhar aqui, ó, tem os princípios que nós conversamos na semana passada, tem a receita, o conceito, a classificação da receita orçamentária por natureza, o registro da receita, como é que tem que ser feito. Aí já, ó, as etapas, previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento. Então, assim, nesse manual, despesa também, as classificações, as etapas da despesa, que a gente vai conversar daqui a pouco, né, semana que vem. Esse manual aqui, ele é um manual do contador público. O contador público conhece ele e consulta sempre que tem qualquer dúvida, né, que é a MCASP. Tirando a MCASP também, como às vezes fica muito distante, porque ele é muito técnico, os municípios costumam fazer isso aqui, ó, classificador. Ele publica um classificador da receita e da despesa. O de Nova Friburgo fica disponível no portal da Transparência para baixar. Ele traz as classificações, os grupos de receita, fonte de recurso. A fonte de recurso não está desatualizada. Eles estão trabalhando para poder fazer essa atualização, tá? Esses aqui são os nossos códigos antigos de Nova Friburgo, né? Agora a gente padronizou com a União. Então, ó, traz receita corrente de capital, operações intra-orçamentárias, que eu nem comentei aqui, mas também tem, por exemplo, quando a administração pública direta, né, a prefeitura, ela repassa valor para o fundo de previdência, ela faz através, para o fundo de previdência, isso chega como uma receita intra-orçamentária, sai como uma despesa intra-orçamentária e entra como uma receita, porque senão você estaria duplicando a receita orçamentária, você está mandando de um ente para o outro, né? Então, enfim, tem todas essas particularidades, por isso que eu falei por alto de algumas situações, mas ainda tem muito mais conteúdo, ó. Receita, aqui vai trazendo, receita tributária, o que é imposto, o que é taxa, o que é contribuição de melhoria, receita de contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, as transferências, ela vem trazendo tudinho. Você consegue mandar isso para a gente, Natália? Consigo. Esse é o de Friburgo, tá? Eles estão atualizando. A gente tem uma... Mas tem a MCASP, que é geral, tem o manual técnico de orçamento também, mas ele não traz os códigos. Esses aqui são os nossos códigos do município. E fica no portal da Transparência também, nosso classificador de despesa, mas eu encaminho, não tem problema nenhum, não. Então, as apresentações e esses manuais. A Keila está dando a sugestão aqui, Natália, de você criar um material para os conselhos. Você é ótima, tá? E como ela colocou
Olha que ideia boa. Tem alguém aqui também, a Nath, né, colocou, a gente vai precisar rever, né, porque esses códigos nos deixaram perdidos. É isso mesmo, é muita informação, é um tipo de matéria que a gente não está habituado a lidar diariamente, então, eu acho que a grande contribuição desses nossos encontros é a gente, pelo menos, saber o que a gente não sabe sobre esse assunto e saber que existem caminhos, né, para a gente descobri-los. Eu acho que essas orientações que a Natália está nos dando, elas abrem, né, assim, o livro para a gente depois ir pesquisar, a gente entender o que é receita, o que é despesa, os códigos, essa coisa toda. Pelo menos a gente já pega uma peça orçamentária um pouco mais alfabetizados, né, do ponto de vista da contabilidade pública, para saber. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma questão? Vou pedir a nossa amiga Maiara, que está aí fazendo a gravação. A gente pode encerrar a gravação agora, encerrando assim o segundo